Vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 1, e vamos ler os versículos 12 a 14. Atos, capítulo 1, versículos 12 a 14. Os discípulos de Jesus subiram na vida. Se você quer subir na vida, você também pode ser um discípulo de Jesus. Quem é que não quer subir na vida, não é verdade? Aqui nós vemos nesse parágrafo, pequeno parágrafo aqui, uma subida, uma ascensão dos discípulos. E nós vamos ver que eles vão subindo alguns degraus, literalmente e espiritualmente. Eles vão subindo, e isso depois deles verem o próprio Senhor Jesus subir ao céu. Lembre-se que no começo de Atos é quando diz que eles viram Jesus subindo e os anjos ao lado disseram: por que vocês estão olhando para as alturas? Porque esse Jesus que vocês viram subir, que encoberto pelas nuvens, da mesma forma vocês o verão voltar, né? Ele voltará para vocês. E aí, então, depois que Jesus partiu, eles começam então uma ascensão, eles começam a subir. A gente vai ver aqui, eles sobem literalmente e eles sobem também espiritualmente. Então vamos ler Atos capítulo 1, versículos 12 a 14. Convidar os irmãos para ficarem de pé, para nós lermos a palavra de Deus. Capítulo 1 de Atos, versículos 12 a 14. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra e pedimos que tu nos abençoes, que tu fales em nossos corações, que nós possamos entender, nós possamos interpretar e possamos aplicar em nossas vidas o que o teu Espírito quer dizer com essas palavras. Obrigado, Senhor, por nós que estamos aqui e também pelos irmãos que não puderam estar conosco, tu possas estar cuidando de cada um. Nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, podeis assentar. A ascensão dos discípulos, então a gente está vendo aqui que eles sobem gradualmente, eles vão subindo em degraus. O primeiro degrau que eles sobem é uma subida do Monte Olival para Jerusalém, porque Jerusalém, embora o Monte das Oliveiras fosse alto, um pouco alto, mas Jerusalém era mais alto ainda. Então eles subiram literalmente para Jerusalém. Mas ao subir para Jerusalém, eles estavam subindo também o primeiro degrau espiritual, que é a obediência. Eles subiram a Jerusalém em obediência ao que Jesus disse. É isso que nós vemos no versículo 12, que depois deles terem visto Jesus subir ao céu, eles voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, ou o Monte das Oliveiras, como é mais conhecido. Eles estavam ali, foi ali que eles viram Jesus subir ao céu, e então eles voltam para a cidade. Aqui diz que a distância do Monte Olival para Jerusalém era a jornada de um sábado. Isso significa que é mais ou menos 1 quilômetro de distância. Se
nós andarmos, por exemplo, pela rua aqui, se você andar numa jornada assim, mais ou menos, não tão devagar, mas não precisa ser tão rápido, você anda uns 10 a 15 minutos, mais ou menos, e aí você então vai saber a distância que ficava, só que era uma descida, né? Eles tinham que descer do monte e depois subir. Dali do Monte Olival, eles podiam ver Jerusalém. Jerusalém era uma cidade gloriosa. Como a gente havia dito anteriormente, Jesus, quando ele ressuscitou, ele ficou ainda aparecendo para os discípulos, ele aparecia, desaparecia, aparecia de novo, desaparecia. Ele ficou assim durante 40 dias, e quando ele falou com os discípulos ali no Monte das Oliveiras, antes dele subir ao céu, faltava ainda 10 dias. Então, 30 dias ele tinha aparecido, desaparecido, e depois faltava ainda 10 dias. Não, eram 40 dias, ainda faltavam 10 dias. No total foram 50 dias até o Pentecoste. Então, Jesus, ele estava aparecendo assim para os discípulos porque eles precisavam disso. Os discípulos precisavam que Jesus estivesse exortando, porque eles estavam, às vezes, desanimados, às vezes eles estavam com medo. Então, se vocês lerem os evangelhos, vocês vão ver que depois, mesmo depois da ressurreição de Jesus, eles ficavam sem saber o que fazer. Então Jesus aparecia para eles eventualmente. E se Jesus não fizesse isso, eles corriam o risco de desanimarem e de não darem continuidade ao ministério que Jesus tinha deixado para eles. Porque Jesus disse que eles iam receber o Espírito Santo e iam ser suas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Mas você sabe como é o ser humano, porque você é um ser humano. Então você sabe como nós somos. E nós, às vezes estamos alegres, às vezes estamos animados, mas às vezes estamos desanimados. Às vezes é difícil acordar, levantar da cama. Às vezes é difícil ter coragem para falar e mesmo para testemunhar com nossas próprias vidas. Então os discípulos também eram assim. E com certeza foi por isso que Jesus apareceu para eles muitas vezes, e uma das vezes que mais marcou, talvez tenha sido a última antes deles se encontrarem no Monte das Oliveiras, foi quando Pedro estava com outros 6 discípulos ali nas margens do Mar da Galileia, também chamado Mar de Tiberíades. Então, naquele lugar ali, onde tinha aquelas cidades que eram pesqueiras, né, onde Jesus viviam muitos pescadores, né? Caná da Galileia, tinha aquela cidade onde Jesus morava, como que era mesmo? Cafarnaum, onde Jesus morava. Eram cidades ali que moravam muitos pescadores, e alguns dos discípulos, pelo menos 4 dos discípulos de Jesus, eram pescadores. Então, Pedro estava, isso já depois que Jesus tinha ressuscitado, aparecido para eles. Pedro estava era noite, e ele estava ali na companhia de outros 6 discípulos, e de repente Pedro diz assim: eu vou pescar, né? Dá um estalo nele assim e fala: então estavam lá conversando na fogueira ali, né? Falando e conversando, e aí Pedro fala assim: eu vou pescar. E falar que ia pescar não era só o fato de ir pescar, né? de fazer uma pescaria, mas aquela fala de Pedro parece, quando a gente vê a história, parece que Pedro estava, esta palavra de Pedro, dizendo que ia pescar, parece que ele estava dizendo assim: eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes, porque ele era um pescador, antes de ser discípulo de Jesus. Lembra que quando Jesus encontrou com Pedro, pela primeira vez, ele disse para ele e para os seus amigos: não temam, porque agora eu vou fazer com que vocês sejam
pescadores de homens. Isso foi logo no começo. E agora, no final, mesmo depois de Jesus ter ressuscitado, o fato de Pedro ter dito, eu vou pescar, era como se ele estivesse dizendo, eu vou voltar para a minha vida, né? Não está acontecendo nada, Jesus, né, ele vem, aparece, depois ele desaparece, né, e tudo isso, mas vocês sabem dessa história, né, foi a segunda pesca maravilhosa, depois eles pescam a noite inteira, né, porque os outros disseram, nós vamos com você também. Então, além de Pedro ir pescar, ele ainda levou os outros juntos, mas só que foi um desastre total. Eles eram pescadores experientes, mas eles ficaram a noite inteira e não pegaram nenhum peixe, até que Jesus veio na praia, novamente apareceu para eles e disse, olha, joga a rede do lado direito do barco. Então eles se lembraram de que Jesus tinha dito isso para eles lá no começo também, na primeira pesca maravilhosa. E aí o resto da história vocês sabem. Foi quando Jesus disse para Pedro, né, logo depois que tudo aconteceu e eles conseguiram pegar os peixes, e Jesus chamou, já tinha uma fogueira preparada, eles tiveram um momento de comunhão, e aí numa caminhada, Jesus pergunta para Pedro por 3 vezes, né, tu me amas, Pedro? Então isso era bem significativo, tanto que Pedro se entristeceu quando Jesus perguntou pela 3ª vez, essa insistência de Jesus perguntar se Pedro o amava. Acho que Pedro sentiu no coração, fala, puxa, eu estava prestes a abandonar o que deixou para mim. Então, para eles voltarem para Jerusalém, dali, do Monte das Oliveiras, não era uma decisão fácil para eles. Era uma decisão que era em obediência a Jesus, porque eles ainda estavam com medo. Lembra que quando eles se reuniam, eles sempre se reuniam a portas fechadas, com medo de serem presos. E tinha muitas coisas envolvidas. Então, esse era o primeiro degrau que, além deles subirem para um lugar mais elevado, que era Jerusalém, eles também subiram um degrau espiritual, que era a obediência. Apesar de tudo, apesar dos temores, apesar do desânimo, apesar das incertezas, eles obedeceram Jesus e eles foram, tanto para o Monte das Oliveiras, que é onde Jesus se despediu deles, quanto para Jerusalém, porque Jesus disse para eles, olha, não voltem para Galiléia, fiquem em Jerusalém até que vocês recebam o Espírito Santo. Esse era o plano do Senhor Jesus, então eles obedeceram. O segundo degrau nesta ascensão dos discípulos, eu vou chamar do degrau da comunhão, porque aqui no versículo 13, diz que eles subiram lá em Jerusalém, estando em Jerusalém, eles subiram para o cenáculo. Então, além de eles já estarem no alto lá da cidade de Jerusalém, eles ainda subiram um pouco mais. Subiram literalmente, porque o cenáculo, ele fica na parte de cima das casas. Era costume, as casas, naquele tempo, das pessoas que eram mais abastadas, que elas tinham mais poder financeiro e poderiam construir uma casa melhor, elas sempre construíam em cima da casa um espaço que eles chamavam de cenáculo, que era onde eles tomavam as refeições, onde eles faziam as festas, onde eles recebiam os amigos, os parentes. Então eles subiram para um cenáculo. E então aqui no versículo 13 diz que eles subiram e se reuniram lá, e aí ele cita, o Lucas, aqui ele cita nominalmente os 11 discípulos que ficaram, que era Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, que era filho de Alfeu, Simão, que era o Zelote, e Judas, que era filho de Tiago. Então, para alguns ele explica quem para não confundir, porque às vezes tinha o mesmo nome. Então ele cita nominalmente, então eles subiram, mas estavam ali também outras pessoas, né, mulheres e homens estavam ali. Provavelmente esta casa onde eles se reuniram era a casa onde eles costumavam se reunir, que fala em outro lugar,
que era a casa da Maria, que era mãe do João Marcos. Maria, mãe de João Marcos. Ela tinha uma casa, provavelmente uma casa muito boa, lá em Jerusalém. Eles eram de uma família que tinha posses, então eles cediam esse espaço aí. Então, em outros lugares aparece que eles se reuniram ali também. Então, o cenáculo, ele simboliza esse lugar de comunhão. Para eles estarem ali, para eles subirem esse degrau, tanto fisicamente quanto espiritualmente, no sentido de que eles estavam subindo para estar em comunhão, todos reunidos ali. Então tinha muita gente, diz que eram mais ou menos 120 pessoas, depois a gente vai ver no capítulo 2, que eram mais ou menos 120 pessoas reunidas ali, e vocês sabem que onde se juntam pessoas, sempre tem problemas, não é verdade? Então, às vezes não é fácil você subir este degrau da comunhão, você precisa de um certo esforço para estar em comunhão, e isto é um exemplo para nós, por exemplo, que viemos à igreja. Nós sabemos que às vezes vir à igreja e estar em comunhão não é fácil, às vezes as coisas ficam complicadas. Vamos pensar no caso deles ali, por exemplo, o Pedro. O Pedro, vocês sabem que ele era um homem muito impulsivo, e às vezes ele era grosseiro. E o Pedro, ele às vezes não era uma pessoa assim agradável de estar junto, por causa dessas características. O João e o irmão dele, o Tiago, eles foram chamados Boanerges, né? Filhos do trovão, esse era o apelido deles. Eles eram sensacionalistas, eles queriam as coisas, né? Um dia eles falaram para Jesus, porque eles foram numa aldeia e não quiseram dar pousada para Jesus, eles falaram: Senhor, o Senhor quer que nós mandamos descer fogo do céu para queimar todas essas pessoas aí, né? E eles também eram ambiciosos, né? O João e o Tiago eram ambiciosos, eles ficaram assim, mal na fita, né? Depois que os outros descobriram que eles estavam cochichando lá para Jesus, querendo que Jesus colocasse um à sua direita e outro à sua esquerda, quando Jesus viesse reinar, e os outros então ficaram bravos com ele. Então não eram pessoas fáceis, né? Tinha também o Mateus. O Mateus, ele era um cobrador de impostos, ele tinha uma profissão muito rentável, com certeza, ele era uma pessoa rica, estava acostumado com hábitos refinados, então ele gostava de comida boa, e estava acostumado com isso. E às vezes uma pessoa assim, quando nós não compartilhamos das mesmas ideias, dos mesmos pensamentos, nem das mesmas posses, né, para comer as mesmas coisas e participar das coisas boas, às vezes a comunhão se torna difícil. Tinha também o Simão, que era zelote. Zelote significa que ele era um ativista político, ele era como um guerrilheiro, ele era uma pessoa que fazia parte de um grupo que queria tomar o poder lá em Jerusalém pela força, que lutava mesmo com armas. Então ele era desse grupo de pessoas, que hoje seria chamado um terrorista ou um guerrilheiro, né? Mas ele era assim. Então vocês podem perceber que havia pessoas ali de todo tipo. E tinha o Tomé, né? O Tomé, ele era desconfiado, né? Ele só acreditava vendo, então ele desconfiava de tudo. E tinha muitas mulheres ali. Você sabe que às vezes as mulheres, né, elas precisam de muita fé e oração para pensarem concordemente no Senhor, né? Lembra do que o Paulo falou para quem era lá em Filipos? Era aquelas duas mulheres lá, Evódia e Sintique, né? Evódia e Sintique, pensem concordemente no Senhor. Vocês não podem ficar brigando aí uma com a outra, né? Mas a comunhão é sempre difícil. Imagina então eles estarem ali durante 10 dias, se reunindo ali, mas também tinha
coisas boas, né? Era bom, tinha comida e tinha aquelas conversas animadas. Mas, então isso era um degrau a mais, que era estar em comunhão. E nós também podemos subir este degrau espiritual, estando em comunhão, nos esforçando para estarmos sempre em comunhão. E é por isso que existe a igreja. E ainda existe um terceiro degrau que os discípulos subiram. Esse é totalmente espiritual, que é o degrau da oração. Estando ali no cenáculo, né, no lugar, numa cidade alta, no lugar mais alto da cidade, num dos lugares mais altos da cidade, eles subiram ainda acima disso, porque eles foram ao trono de Deus. Porque quando eles oram, quando eles estão em oração, eles estão no lugar mais alto que eles poderiam chegar, que é no trono, diante do trono de Deus. Então eu fico imaginando, porque, bom, aqui no versículo 14 diz que todos eles perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele, os irmãos de Jesus. Então eles estavam orando. Eu fico pensando como que isso foi, como que isso aconteceu. Então, como isso culminou até aquele momento em que nós vamos ver no capítulo 2, que o Espírito Santo vem e cai sobre eles, que é o famoso Pentecostes, que quando eles começam a falar em várias línguas e começam a pregar a palavra de Deus. Mas como que isso foi acontecendo? Como que isso foi se formando? Então, eu imagino como era ali a comunhão. Eles comiam, eles bebiam, eles conversavam. Então, assim como aqui quando termina o culto, nós vamos lá tomar um cafezinho, tomar um suco, comer um pão com alguma coisa e conversar, e nós vamos falar de outros assuntos. Com certeza isso eles faziam também. Eles estavam ali nesse tipo de comunhão. E eu fico pensando, não sei se foi assim que aconteceu, mas eu imagino que o Pedro, num momento assim de reflexão, em que ele estava ali conversando animadamente ali com o seu grupinho, né? Tinha um grupinho aqui, um grupinho ali conversando, e o Pedro, talvez ele tenha começado a se lembrar de algumas coisas, e talvez ele tenha se lembrado daquele dia que ele estava nas margens do mar de Tiberíades, daquela noite, e que ele disse: vou pescar. E aí os outros discípulos foram com eles. E talvez então ele começou a lembrar disso, lembrar de Jesus e de tudo que Jesus falava. E talvez naquele momento de reflexão o Pedro tenha dito para os seus colegas ali: eu vou orar. Em vez de ele dizer eu vou pescar, ele disse eu vou orar. E aí os outros disseram: nós também vamos orar com você. Assim como eles disseram quando estavam ali na beira do mar. E então começaram a orar, e os grupos ali então começaram a orar, e aqui diz que eles estavam orando unânimes e orando perseverantes. Eram duas características importantes aqui da oração deles: a perseverança e a unanimidade. Ou seja, todos estavam orando no mesmo sentido, todos estavam pedindo a mesma coisa, todos estavam unânimes e perseverando. Jesus, ele disse em Mateus capítulo 18, versículo 19, que quando 2 ou mais concordarem sobre alguma coisa que pedirem, então o Pai vai conceder. Ele diz assim: alguma coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Se 2 dentre vós sobre a terra concordarem. Então, basta 2 pessoas concordarem, basta 2 pessoas serem unânimes a respeito de um pedido, e Deus vai conceder. É isso que Jesus falou em Mateus 18, 19. E Jesus também falou em Lucas 18, 1, que é importante quando ele conta a história da viúva perseverante na oração. Ele fala do dever de nós orarmos sempre
e nunca esmorecermos. Então, duas características importantes na oração: orar sempre, ou seja, orar com perseverança, e orar unanimemente, orar juntos, orar pelo mesmo propósito. Isso é importante. E quando nós oramos, irmãos, quando nós pedimos que você ore na igreja, que você ore por alguém, é importante que você faça isso. É importante que você ore na igreja, mas é importante também que você ore em casa, que você tenha um tempo sempre dedicado de oração, diariamente, e que você esteja orando pelos pedidos, né, que os irmãos fazem, porque as pessoas precisam concordar, as pessoas precisam ser unânimes. Então, a sua oração talvez seja muito mais importante do que você pensa, porque às vezes está faltando só o seu voto ali, né, para ser unânime. Às vezes, toda a igreja está orando, mas falta ainda você orar. E Deus está esperando você orar para Ele responder. É claro que Deus sempre vai responder de acordo com a sua vontade. E é assim que nós devemos orar mesmo. É assim que Jesus nos ensinou com o seu próprio exemplo. Não seja a minha vontade, mas a tua vontade. E quando Ele ensina os discípulos a orar, Ele disse: Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Então é assim que nós devemos orar, assim como eles. Então esse é um degrau a mais. Eles estavam subindo e chegaram ao ponto máximo, chegaram diante do trono de Deus. E foi aí então, durante esta oração, que aconteceram outras coisas, mas o principal foi o cúmulo, né? O auge desta oração, do resultado dessa comunhão e da oração, o ápice, foi a descida do Espírito Santo, né? No capítulo 2. Mas antes disso ainda teve algumas decisões que eles tomaram, por exemplo, quem que ia substituir o Judas Iscariotes, que tinha se desviado, porque só estavam 11 lá, faltava um, né? Eram para ser 12. E muitas outras coisas. Mas importante, então, esta ascensão dos discípulos, e se você quer também subir na vida, então, faça como os discípulos, né? Subam esses degraus. O degrau da obediência. Obedeça. Você sabe que Jesus quer que você faça, então obedeça. Esse é o primeiro degrau. E é importante você dar esse primeiro passo, o passo de obediência. O segundo degrau, comunhão. Estar em comunhão. Estar sempre junto. Porque Jesus, Ele disse de uma forma especial, que Ele estaria de uma forma especial, onde 2 ou 3 pessoas estivessem reunidas em seu nome. Aí você pode dizer: mas eu estou em casa, mas eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia. Tudo bem, mas não é a mesma coisa, porque Jesus quer que você esteja em comunhão. E 1 João 1,7 que diz, né? Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, o segundo degrau é a comunhão. E o terceiro degrau, o mais importante, é a oração. É o mais alto que você pode subir. Se você quer subir na vida, então o mais alto que você pode estar é diante do trono de Deus, em oração. E é assim que nós vamos caminhando, é assim que nós vamos vivendo, é assim que nós vamos enfrentando todas as batalhas. E às vezes vem o desânimo, às vezes, como Pedro, você fala assim: eu vou pescar, não vou na igreja não, eu vou pescar, né? Mas é importante então a obediência, a comunhão e a oração. Amém? Que Deus nos abençoe e que nós possamos ser assim. Vamos terminar com uma oração?